diz assim da palavra do Senhor Deus. Veja se alguém do seu lado está sem as escrituras, compartilhe para que haja a leitura da mesma. Diz assim: ao mestre de canto, Gedutum, Salmo de Davi. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te umedeças à vida de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Vamos orar, queridos, mais uma vez? Bendito Deus e Pai, obrigado por todo o movimento do culto, Pai, até aqui, onde adoramos, confessamos, louvamos, dedicamos, conversamos com o Senhor sobre todos esses pontos da adoração, da nossa pecaminosidade. Mas agora, Senhor, estamos diante da Tua Palavra, que é autoridade, que é viva e que é eficaz. E por isso, ó Pai, por ser o Senhor quem fala pela Sua Palavra, nós nos calamos, nós nos aquietamos, e com seriedade, temor e reverência ao Deus Santo, justo, que é Rei e eterno, nós nos aquietamos agora para, com temor e tremor, ouvir a Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que cada coração presente aqui seja alcançado por Ti. E, ó Deus, que o Senhor não me permita ser instrumento, Pai, do desvio dos Teus irmãos, dos Teus filhos. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Muito bem, queridos. Meus irmãos, quantos de nós já não se deparou com a seguinte cena? Alguém correndo de um lado para o outro, ocupado com o trabalho, ocupado com os estudos, ocupado com vários compromissos, preocupado com o dinheiro, preocupado com a saúde, preocupado com o futuro, mas de repente a vida é interrompida. De repente a gente escuta assim: como aquele que era tão agitado, tão trabalhador, tão comprometido, já não está no meio de nós. O telefone toca, a notícia chega e aquele que parecia forte como o carvalho cai como uma folha seca ao vento. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar na brevidade da vida? O que é a sua vida? O que é a minha vida? O que o apóstolo Tiago diz para nós, respondendo essas perguntas, é que sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago 4,14. Meus queridos, a igreja tinha no passado, no período mais antigo, há uma frase que reflete muito o que acabamos de falar como introdução. E essa frase se tornou célebre naquela época. E eu creio que talvez nesta noite ela possa se tornar também um ponto importante para nós. Era a frase escrita em latim, memento mori. O que significa então essa frase memento mori? Significa, lembra-te que morrerás. E aí, meus irmãos, me permitam aqui. Pensa como eu tentei hoje de manhã colocar no grupo da igreja bem assim para vocês. Bom dia, memento mores.
Eu peguei o celular 2 vezes e escrevi. Vamos ver como é que a igreja vai reagir quando ouvir essa frase de manhã cedo. Memento mores. Se você ouvisse essa frase para você, lembra-te de que morrerás, o que você diria? Se você tivesse visto de manhã, tivesse a curiosidade, eu ia colocar em latim, para você olhar, e você olhar e dizer assim, o que deu no pastor? Como é que ele amanhece o dia lembrando para a gente que a gente vai morrer? Essa frase, irmãos, ela tem um contexto muito interessante. Ela conta-se a história que em Roma, quando um general muito vitorioso, depois de uma grande batalha e ter vencido, e no retorno para a sua cidade, ele desfilava em uma carruagem e o povo gritava eufórico porque ele tinha vencido a batalha. O povo estava alegre porque haveria naquele princípio, naquele momento, havia um êxito, um júbilo, porque a vitória sendo conquistada, haveria um período de paz. Mas é interessante que enquanto aquele general andava, ou enquanto ele andava vitorioso, desfilando de maneira pomposa, em cima da sua carroça, com aquele cavalo puxando, aí talvez aquele som de música tocando, tudo fluindo muito bem, aí uma voz sussurrava no seu pescoço, ali na sua orelha, bem baixinho, um servo que andava atrás dele lembrava para ele, memento mori. A intenção desse servo era o quê, queridos? Era lembrá-lo de que, apesar de toda a glória, apesar de todo o sucesso, apesar de toda a vitória, ele deveria lembrar que ele era mortal. Ou, como faz a tradução, lembra-te que um dia morrerás. Então, assim, meus irmãos, a intenção daquele homem, ela se vale para nós nesta noite. Assim, não se evidenciaria, e assim, por dizer, que isso deve ser um cuidado para nós. Por que eu estou fazendo isso? Porque, queridos, nós somos uma geração que, cá entre nós, a gente acha que não vai morrer. Nós planejamos, é lógico que não é pecado planejar, nós sonhamos e não é pecado sonhar, mas nós vivemos numa vida que não vai acontecer. Há uma história no passado que atravessou os séculos, que no período dos monges, que eles meditavam muito, e nesse período das suas meditações, quando eles estavam ali em suas celas, ou então fazendo suas leituras, as suas meditações, diz que eles cantavam entre eles a seguinte música, memento mori. E os puritanos pregadores chamavam, quando chamavam os seus rebanhos para congregarem e para adorarem, eles faziam assim a lembrança deles, memento mori. Então, meus irmãos, a morte, usando uma frase de um puritano que dizia no passado, a morte é um pregador que não precisa de palavras. Seu sermão é a própria sepultura aberta, memento moris. Mas, queridos, sejamos sinceros, quantos de nós não evitamos falar sobre isso? Preferimos encher a mente com distrações, fugindo da realidade da morte, como se fôssemos de ferro. Mas, meus queridos irmãos, a grande verdade é que nós não somos de ferro. E quando olhamos para esse texto do Salmo 39, nós podemos perceber que o salmista Davi, porém, ele não foge. Ele encara a dor, ele encara o peso da disciplina de Deus, ele encara a vaidade da vida e ele clama pela única esperança segura que ele tem, é o Senhor, o seu Deus. E aqui, meus queridos, nós temos que lembrar que o Espírito Santo aqui vai conduzindo esse servo e deve nos conduzir nesta noite para uma reflexão que passa por Davi, mas também deve passar por todos nós. É que todos nós somos frágeis, todos nós seremos levados pelo vento da morte, todos nós dependemos da graça de Deus. E a boa notícia é que este salmo, embora cheio de gemidos, aponta para Cristo. A grande notícia é que aquele que entra em silêncio e que enfrenta a brevidade da vida, ele abriu as portas para nós, para a esperança eterna. Muito bem, queridos, qual é o contexto então desse salmo? O Salmo 39, queridos, ele é um cântico de lamento. Davi está debaixo da mão da disciplinadora de Deus. Ele se cala diante dos homens, porque ele sabe que o sofrimento que ele está passando não vem por acaso. É a mão de Deus que pesa sobre ele. E nós vamos ver isso, irmãos, em 3 movimentos. E eu quero deixar bem claro aqui quais são os movimentos que vamos trabalhar esse salmo. Em primeiro lugar, no verso 1 ao verso 3, nós vamos ver o silêncio de Davi. E uma coisa interessante, irmãos, que nós devemos considerar é que esse salmo de Davi, ele tem uma proposta linear. Ele começa com silêncio,
depois ele tem um grito, depois ele tem um silêncio e depois ele tem um grito. E nós vamos perceber isso no momento que a gente for estudando esse salmo. Mas o primeiro momento que eu quero trabalhar com os irmãos é o silêncio de Davi, que vai do verso 1 até o verso 3. E nesse silêncio de Davi nós vamos ver uma luta interior desse homem. Nós vamos ver uma luta que batalha em seu coração contra a murmuração e contra o pecado que está à sua frente. Então do verso 1 até o verso 3, nós vamos ver o silêncio de Davi. Do verso 4 até o verso 6, nós vamos ver a reflexão de Davi sobre a brevidade da vida. Nós vamos ver Davi fazendo um pedido a Deus para entender quão curta é a existência humana. E Davi vai falar para nós e vai nos trazer essa abordagem. Davi, no meio dessa disciplina de Deus, ele vai perceber o quanto curta é a vida. E por fim, irmãos, do verso 7 ao 13, nós vamos ver Davi fazendo um clamor por esperança. E nesse pedaço, melhor, dessa porção do verso 7 ao 13, nós vamos ver uma súplica para que Deus afaste a disciplina dele e seja a sua única esperança. Então, esse movimento se vai dar como do verso 1 ao 3, o silêncio de Davi, do verso 4 ao 6, a reflexão sobre a brevidade da vida, e do 7 ao 13, o clamor por esperança. Qual é o contexto maior dessa passagem? O contexto maior dessa passagem, irmãos, dentro de uma teologia bíblica, é que é um lamento que ecoa, e ecoa um gemido que toda a humanidade também ecoa. Por que toda a humanidade ecoa? Porque nós somos criaturas caídas, criaturas frágeis, criaturas pecadoras e criaturas mortais. Mas ao mesmo tempo, querido, o contexto desse salmo aponta para Cristo, que carregou a disciplina em nosso lugar e que trouxe para nós a firme esperança além da morte. Então vamos pensar um pouquinho sobre o silêncio de Davi, do verso 1 ao 3, e quero convidar os irmãos para que ouçam a leitura do texto mais uma vez. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua. E até aqui, irmãos, a leitura desse texto. Vamos observar, irmãos, o que Davi está dizendo. Em primeiro lugar, nós temos que olhar que Davi ele tomou uma decisão. Se você olhar no verso primeiro, nós vamos ver a decisão dele. E qual é a decisão dele? Ele diz assim: disse comigo mesmo. Ele está falando com ele. Aquela expressão, né, que a gente gosta muito do Salmo 42, que eu gosto muito, quando eu li essa passagem, me lembrei dela e diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Há um diálogo de Davi. Então ele vai, nesse diálogo, ele toma uma resolução e ele diz para ele mesmo. Ele diz, disse comigo mesmo. E o que ele vai dizer? Ele toma uma decisão. E qual é a decisão que ele toma? Ele vai dizer, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Irmãos, em princípio, né, até aqui, a postura de Davi, e olhando o texto, está tudo correto. Ele toma uma decisão que é sensata. Se nós olharmos à luz do contexto de Tiago, Tiago diz que seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tiago até nos diz que a língua é uma indomada, vamos usar assim, é um bicho incontido. Ela consegue acabar com uma vida em frações de minutos, segundos. Mas é interessante que Davi, ele vai dizer, olha, ele diz assim, disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. E é interessante observar, irmãos, que aquilo que vai fazê-lo pecar, aquilo que pode destruir o seu caminho é a língua. Então ele vai dizer assim, e ele vai vigiar a língua. E é mandamento bíblico, nós sabemos disso. Ele sabe do poder destrutivo da língua. Se você tem acompanhado as exposições dos Salmos aqui no domingo a domingo, nós temos percebido, irmãos, que sempre Davi está dizendo o quê? E eles falam contra mim, e eles se levantam, difamam, testemunham contra mim, afrontam contra a minha pessoa, armam ciladas e na escuridão tramam coisas terríveis contra mim. Tudo só falando isso traz ao servo do Senhor uma angústia pesada. Então Davi vai dizer o quê? Ele está dizendo o seguinte, ele vai guardar a sua língua, porque ele sabe do poder destrutivo. Tiago nos lembra, quero repetir de novo, que a língua é fogo
é mundo de iniquidade, Tiago 3,6. E, meus irmãos, em meio a essa dor, em meio à dor, como no caso de Davi, ou então no nosso caso, em meio à dor, a nossa tendência é o quê? Murmurar contra Deus. Davi está sofrendo a disciplina de Deus, Davi está passando por um momento difícil, e ele diz assim: eu vou tomar uma decisão, eu vou guardar minha língua. Porque quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando por uma crise, a nossa tendência é o quê? Murmurar. E a gente vai murmurar. Mas aqui, meus irmãos, Davi toma uma decisão. Ele, no seu deserto, na sua peregrinação, ele resolve calar. Ah, meus irmãos, como é difícil calar. Como é difícil ficar em silêncio. Por mais que você diga: não, pastor, isso para mim não é dificuldade, querido, é. Nós somos pessoas que falamos muito, ouvimos pouco. E aí Davi diz, ele tomou uma decisão: eu vou me calar. Por dentro, ele sabe que o coração... E aí é interessante que quando ele cala, veja o que ele vai dizer. E aí nós vamos perceber uma questão interessante. Ele vai dizer que ele vai calar e ele vai fazer o quê, irmãos? Olha as palavras que ele diz: eu guardaria os meus caminhos para não pecar com a língua. Olha o que ele vai dizer: porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Percebam, irmãos, que quando ele vai falar sobre isso, há uma preocupação no seu coração. E qual é a sua preocupação? É para que ele, olha só, ele vai colocar para que na presença do ímpio ele não seja pego fazendo isso. Às vezes, queridos, nós temos umas conversas interessantes no meio da igreja e no meio de amigos que não são crentes. Nós falamos da igreja, nós falamos dos irmãos, nós falamos do pastor, nós falamos dos presbíteros, nós criticamos a igreja, estamos na roda dos ímpios e aí a gente não sabe se calar. A gente acaba se tornando um próprio mau testemunho da igreja de Cristo para o povo. E isso é muito perigoso. E Davi diz: eu vou colocar uma mordaça. Imagine, irmãos, a figura, colocar uma mordaça ou então amarrar algo na boca para que segure essa língua, para que ela não fale. Que exercício. Mas é interessante, irmãos, que vem um outro aspecto que nós devemos considerar aqui. É que quando chega no verso 12, ele vai mostrar qual foi o resultado, ou qual foi o estado do salmista, quando ele resolve calar a sua língua, ou calar a sua boca para não pecar. Ele vai dizer nas palavras iniciais, olha o que ele vai dizer: emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Aí talvez você vai dizer assim: mas pastor, se ele disse que ia se calar para não pecar, por que a dor dele aumentou? Queridos, a dor dele aumentou porque ele resolveu se calar, mas ele cometeu um outro erro. Ele corrigiu um e ele cometeu outro, porque ele resolveu se calar quanto acerca do bem. Ele resolveu se calar para falar do que Deus é. Ele resolveu se calar e deixou de falar o que Deus poderia fazer. E aí, queridos, as palavras iniciais dos salmistas, elas são dirigidas também a si mesmo, dentro de sua própria mente, e ele expressa a sua determinação de ficar quieto, aconteça o que acontecer, ciente de que já tem problemas suficientes para uma pessoa só, ele decide não agravar seus problemas, dizendo que nada vai falar. Então, ele amordaça a sua boca mas essa determinação de ficar calado, ele pressupõe um silêncio, ou melhor, essa determinação de ficar em silêncio pressupõe o desejo que ele sabe que precisa falar algo, ele sabe que precisa dizer alguma coisa, mas ele vai dizer o quê? Eu me calei. Quando ele emudeceu em silêncio, quando ele calou acerca do bem, a dor se agravou. E aqui, meus irmãos, é interessante, nós devemos calar sim nossa boca para não pecar, para não murmurar, para não falar dos outros, mas, irmãos, também nós não podemos nos calar acerca do bem. O problema é que quando a gente resolve ficar calado, a gente perde a oportunidade também de usar a boca, usar a língua para benefício da glória de Deus. Davi diz que quando ele resolveu calar, olha só o texto: emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Meus irmãos, a dor se agravou e olha o que ele vai crescendo: esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo, então eu disse com a minha própria língua. Porque, meus irmãos, nós devemos nos calar quanto ao pecado, para não cometer pecado contra o Senhor, mas nós não podemos nos calar, meus irmãos, de louvar e bendizer o nome do Senhor. Queridos, a própria presença do ímpio aqui, ou em outras coisas, criaram em Davi a questão da autoimposição do silêncio. Mas o resultado desse silêncio é que ele vai dizer: a minha dor se agravou,
o coração ardia em fogo, crescia dentro dele essa dor profunda e seu silêncio criou outro problema. Pois como propusera guardar seus lábios e seus pensamentos íntimos, o esmagaram. A sua ira é descrita pelos termos fogo de amargura, ardia, ele precisava falar, mas ele não sabia como. Meus irmãos, e à luz do que se segue, é que nós podemos perceber que Davi está num momento que o seu silêncio está levando à sua própria morte. Até que quando a gente olha o texto, nós podemos perceber que num movimento repentino, Davi vai quebrar o seu silêncio. Mas antes, irmãos, o que podemos aprender com esses 3 primeiros versículos? Nós podemos aprender, meus irmãos, que existem momentos que devemos ficar calados e momentos bem simples que devemos falar. Devemos ficar calados para não pecar contra o próximo, nem contra Deus. Mas também devemos aprender a falar, para exortar, admoestar, edificar e bendizer o Senhor. Davi diz assim, olha, quanto aos meus inimigos, quanto ao pecado eu vou me calar. Mas se quando ele emudeceu e calou acerca do bem, houve uma dor profunda no coração dele. Irmãos, eu não sei se você já passou por isso. Você sabe que deve falar o bem. Você sabe que deve confessar um pecado. Você sabe que deve procurar o seu irmão que o magoou, que o feriu. Ou então que você mesmo feriu, porque a nossa tendência é sempre olhar que os outros nos ferem. Mas a gente parece que a gente nunca se vê ferindo o outro. E a gente deve sentar com ele e conversar e pedir perdão. E nós nos calamos acerca desse bem, nós negligenciamos essa maneira e a gente acaba sentindo dores. Que a gente vai vendo aquele que nos fez o mal passeando tão bem, né? Parece que temos uma crise de Asaf. Olha assim, olha, parece que ele está tão bem e eu estou aqui morrendo. E às vezes nós estamos morrendo porque a gente sabe o que deve fazer e não fazemos. E nisso estamos pecando. Então Davi, ele vai dar um movimento. E qual é o movimento que ele vai fazer? Agora no verso 4 ao 6. Ele vai fazer, nós vamos ver aqui um primeiro grito a respeito da brevidade da vida. E o seu grito, irmãos, é interessante. Olha o que diz o verso 4. E ele vai dar um grito, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Ele está vendo a morte chegando, ele está vendo o ambiente se apertando contra ele, e ele vai dizer, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim. Meus irmãos, que interessante. Será que você já pediu de Deus para conhecer o seu fim? Ele vai dizer, dá-me a conhecer o meu fim. E qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. É interessante, irmãos, olhar isso. Davi agora, ele não aguenta mais, e ele explode o coração, e ele vai dizer ao Senhor, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, a medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Irmãos, isso é um ponto interessante, porque nós somos uma geração que acha que nós não vamos morrer. Nós vamos sempre ficar vivos, vamos continuar malhando, fazendo academia, mudando a alimentação, fazendo dietas, e para que a gente possa viver o maior tempo possível, tentando preservar o corpo. Nós temos que lembrar, irmãos, que há uma brevidade de vida. É lógico que nós somos uma geração que está vivendo mais. Nós temos ouvido falar de pessoas que morreram com 100 anos, com 112 anos. Nós temos exemplos disso na minha família. Eu tenho a minha avó que tem 90 anos, a outra morreu com 95. E o avô da minha esposa com 111. Olha a luta que eu estou enfrentando, irmãos, 111 anos. Mas mesmo que chegue a 111, 120, irmãos, nós vamos morrer um dia. Memento moris. E é por isso que nós temos que pensar na brevidade da vida. E por que é tão importante pensar na brevidade da vida? Porque pensar na brevidade da vida, irmãos, nos faz pontuar como devemos andar. Nos faz perceber que quando os dias estão se aproximando, eu preciso estar mais perto de quem? Do Senhor, da sua glória e da sua majestade. Eu preciso buscá-lo, eu preciso aprender mais dele, porque os dias estão se abreviando. Aí você vai dizer, pastor, mas se abreviar e eu morrer, eu vou estar com o Senhor, eu posso aproveitar mais. Não, você não pode aproveitar mais. Então, meus irmãos, Davi começa essa sessão com uma oração, e ele inclui uma descrição da natureza irritante da vida, e ele traz 3 elementos, ou 3 afirmações, começando todas elas com a palavra, ele vai trazer um texto assim, ele vai olhar, vai apontar para isso, ele vai mostrar essas expressões, e ele vai falar, apresentando, olha, qual é o fim, olha, qual é a soma dos meus dias, ele aponta qual é o fim, para que eu reconheça a minha fragilidade, fins.
Depois no verso 5, deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, fim. A tua presença, o prazo da minha vida é nada, fim. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade, fim. E aqui, meus irmãos, eu quero destacar um aspecto interessante dessa palavra aqui. Olhando aqui o verso 6, olhando o verso, o verso 5, quando eu falei que todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Aqui nós estamos aqui o texto hebraico, Davi usa duas palavras. Primeiro, homem, que é a origem da palavra Adão, aponta para a criatura, ser criado. E vaidade, irmãos, essa palavra vaidade aqui na língua hebraica, ela tem na origem da sua palavra, ela tem uma expressão que aponta para Abel. E nós sabemos que o significado do nome de Abel é frágil. Então o que Davi está apontando para a teologia da criação? Ele está apontando também não só para a teologia da criação, mas ele está mostrando um fato importante que é precioso para mim e para você na história da redenção. É que assim como Adão pecou, ainda que a serpente tenha lhe dito que certamente não morrerás, ele já morreu. E ele não somente morreu, mas ele agora é frágil. E aí Davi vai dizendo para nós nesse cenário, e aí a visão de Davi, meus irmãos, da vida terrena, ela passa a mudar. Ele começa a ter uma preocupação, e aí ele vai mostrar para nós que nós seguramente somos sombra, nós somos uma vida que vai voltar ao pó, seguramente a gente não vai conseguir andar muito tempo, e ele vai trazer para nós, apontando a expressão do Antigo Testamento, ou melhor, de Gênesis. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Nós podemos olhar para um homem hoje, irmãos, e dizer assim, olha, nossa, quantos anos você tem? 80. Nossa, como você está conservado. Mas por mais que ele tenha essa idade, seja conservado, ele ainda é frágil. Vai chegar o dia do memento mori. Então, queridos, nós temos que lembrar que Davi vai falando, e olha, com efeito, olha o que ele vai dizer, com efeito passa o homem, como uma sombra, e em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Meus irmãos, essa passagem nos lembra outra. Inútil vos será levantar de madrugada. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não acumuleis para si ouro, nem prata, nem tesouros, onde a traça e a ferrugem vão destruir. Quantos de nós, irmãos, não estão trabalhando de maneira ávida, tendo o sustento que Deus deu, o emprego que Deus deu, mas o seu propósito não é a glória de Deus? Quantos de nós não somos como aquele homem que depois que planta, ele já era rico, ele já tinha em abundância, mas ele planta e ele colhe, e ele percebe que ele colheu em abundância, e aí ele começa a dizer que ele conversou com ele conversou com a sua alma, ele refletiu consigo mesmo, e ele chegou à seguinte conclusão: destruirei os celeiros que eu tenho, construirei maiores, e depois direi para a minha alma, come, bebe e regala-te. Mas veja, irmãos, o que a palavra de Deus nos diz, e você deve lembrar o contexto dessa passagem. O contexto dessa passagem era a briga de dois filhos por uma herança. Era um desejo de uma herança terrena, cuja traça e a ferrugem destrói, e com a pseudo-piedade, porque quando chega a Cristo diz, mestre, e o Senhor repreende dizendo assim, por que tu me chamas de mestre? E quem me constituiu repartidor? E aí a palavra final é o seguinte, louco. Meus irmãos, é louco mesmo. O que você tem não te pertence. E aquele homem morre e expira a sua vida. Lembra-te, querido, certamente morrerás. E aí Davi faz o que? Davi, ele como um homem de Deus, criado à imagem de Deus, portador dessa imagem de Deus, em virtude do seu pecado, ele tem uma visão clara de uma vida que é limitada e que vai chegar com a morte, e aí ele vai buscar do Senhor, e ele vai pedir do Senhor que o ajude. Meus irmãos, ele contempla a dura realidade da vida, e aqui, meus irmãos, olha o que ele vai dizer, a vida é apenas alguns palmos. Diante de Deus, queridos, ele é nada.
Todo homem é vaidade, todo homem é um sopro. Ele compara a vida como uma sombra que passa, ele compara a vida como um suspiro que se dissipa, como a relva que murcha. Meus irmãos, a lição desse texto é que somos frágeis, somos passageiros. Toda busca por segurança fora de Deus é vaidade. Toda riqueza fora de Deus é vaidade. Esse homem mostra isso. Ele diz: Senhor, me ensina a contar meus dias, me ensina a ver o meu fim, me ensina a ver a minha fragilidade. Eu sou criatura, eu sou pobre, eu sou necessitado, e Davi está dizendo, mas uma coisa que ele quer: Senhor, cuida de mim. Ele pede a Deus. Por que ele precisa ver? Porque, meus queridos, ele não quer continuar numa vida dissoluta de pecado, como se nada pudesse acontecer. E, meus irmãos, nós precisamos lembrar, tanto eu como você que está aqui nesta noite, memento mori, lembra-te de que certamente morrerás. E por fim, irmãos, quando chegamos no verso 7 ao 13, nós encontramos um clamor por esperança. Após reconhecer a brevidade da vida, Davi agora vai encontrar um ponto principal do Salmo. E quando chega no verso 7, olha o que ele vai dizer: e eu, Senhor, que espero? Talvez seja a pergunta nesta noite no culto, queridos. O que você espera? Desde o mais novo ao mais velho, o que você espera? Olha o que ele vai fazer, meus irmãos. Essa pergunta é interessante. Ele vai dizer: eu, Senhor, o que espero? E aí, meus irmãos, há uma pergunta de retórica, ele já traz a resposta. Ele vai dizer: tu és a minha esperança. E aqui é interessante, o que ele está esperando? Ele espera no Deus da esperança. Ele começa a mudar o tom. Então, meus irmãos, aqui o silêncio já não é o silêncio pecaminoso, mas agora é resignado. Ele agora se cala diante de Deus, ele se cala diante dos homens, ele aceita a disciplina de Deus, ele reconhece que Deus faz isso, e ele sabe das suas condições, mas ele agora muda de posição. Ele vai dizer: Senhor, ele vai clamar ao Senhor, e ele vai dizer: Senhor, o que eu espero? E ele começa a dizer: livra-me de todas as minhas iniquidades. Aqui mesmo é um reconhecimento do pecado. Lembra, eu falei no início do culto que no Salmo 39, verso 1 ao 3, ele resolve calar, mas a mão de Deus está pesando sobre ele. Há um pecado, e é o pecado, nós não sabemos qual é o pecado, mas nós somos sinalizados aqui que também há um outro pecado, que é o pecado de se calar pelo bem, de falar o bem, abrir a boca para falar o bem. E ele começa a falar: Senhor, é o que eu espero. E a primeira coisa que ele pede: livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faça o opróbrio do insensato. Ele vai dizer no verso 9: emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe da tua mão estou consumindo. Meus irmãos, ele percebe que o que ele está sentindo, lembram? A dor do seu coração, a maneira como ele está sofrendo, que ele mostra que está doendo demais. Ele entende, é Deus. Deus vai pesar a mão, irmãos, quando nós nos calamos diante do pecado. Deus vai pesar a mão quando a gente sabe que deve fazer o bem e não fazemos. Deus vai pesar a mão porque a gente acha que a nossa vida não vai acontecer nada. Eu não sei, irmãos, o que pode acontecer conosco depois de sair do culto. Se podemos ter uma ligação ou um recado. Mas o ponto, queridos, é que por mais que a gente busque viver a vaidade da nossa própria vida, você e eu temos que lembrar: somos breve, somos criatura, nós não somos onipotentes, nós não somos oniscientes, nós não somos soberanos, nós somos o quê? Criatura. E Davi diz claramente: Senhor, é tua mão pesando sobre mim, é pelo golpe. Olha o que ele vai dizer no verso 11: quando castigas o homem, ou melhor dizendo, no verso 10, tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumindo. Davi usa uma figura de linguagem, ele usa a figura da mão como uma mão pesada, que bate, que o derruba, que o estraçalha, que está maltratando, é um peso, e ele não está aguentando. Ele diz: Senhor, eu estou sendo consumido, eu estou sendo quebrado. Por causa de quê, irmãos?
Olha, quando castigas o homem com repreensões, olha o que ele vai dizer, quando você castiga o homem com repreensões, você castiga por causa de quê? Da iniquidade. Verso 11, destróis nele como traça o que tem de precioso, com efeito todo homem é pura vaidade. Eu acho lindo, irmãos, as figuras aqui, há uma estrutura poética de Davi, porque ele vai falar que aquilo que é precioso para nós é destruído como traça. E a traça, irmãos, é algo tão frágil e consegue destruir o que é mais precioso nosso. E ele vai dizendo, ele vai falando assim, com efeito, todo homem, Adão, Abel, ele é criatura e ele é frágil. Ele luta, ele esbraveja, ele tenta fazer as coisas, ele estabelece projetos, estabelece sonhos, irmãos, mas no final eu e você somos frágeis, somos fracos, somos impotentes. Qual é o projeto de Adão e Eva? Não era ser igual a Deus. Mas é interessante que quando eles vão quando o Senhor Deus vai ao encontro deles, aqueles que queriam ser igual a Deus, correm, se escondem e culpam os outros. Se eles são igual a Deus, porque eles não olharam direto? Porque o pecado faz isso conosco. Se eles eram tão bons assim, conseguiram ser igual a Deus, porque não lutaram para ficar no jardim e foram expulsos? Porque no final, meus irmãos, nós somos criaturas. Nós somos frágeis, nós somos pó. E quando chega no verso 12, há um outro clamor. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te umedeças à vista de minhas lágrimas, porque eu sou forasteiro na tua presença. Meus irmãos, veja o salmista com um clamor intenso, ele diz, ouve, Senhor, a minha oração, não fique insensível com as minhas lágrimas. Davi, meus, não se vê como forasteiro, e é interessante que ele pede, e o que ele pede? Desvia de mim o olhar para que eu tome um alento, antes que eu passe a deixar ou deixe de existir. É um pedido duro, irmãos. Davi não quer terminar os seus dias esmagado pela ira de Deus. Veja, irmãos, ele começa sabendo que ele resolveu calar o pecado, esse pecado, ele sabia que existia ímpios, ele não falou bem, ele faz uma reflexão da vida, ele está morrendo, ele está perdendo, os dias estão andando, ele não está progredindo, ele é vaidade, ele é frágil, ele é homem, ele é criatura, ele é nada, ele é como a neblina. E aí ele começa a dizer, Senhor, ouve a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Meus irmãos, o pedido é duro, Davi, ele não quer terminar com seus dias esmagados pela ira de Deus. Esse pedido, irmãos, final de Davi, é um pedido de alguém que sabe que precisa do Senhor, e aí a pergunta é, nós precisamos do Senhor, irmãos, no dia a dia? Ou a gente precisa de um deputado, de um vereador, de um prefeito, de um político, de um cargo comissionado, de um concurso? O que nós precisamos, irmãos? Meus irmãos, o custo de andar nesse mundo, irmãos, é nos levar a uma uma arrogância pecaminosa de que nós temos o controle das coisas. Nós não temos. A nossa vida é frágil. E Davi diz, eu sou peregrino à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvie de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Irmãos, olha só o final da oração de Davi. Senhor, olha para mim, tira essa ira de mim, perdoa o meu pecado para que eu passe e deixe de existir. Davi sabe que ele vai morrer. Davi sabe que seus dias estão chegando. E Davi pede ao Senhor que faça isso, que cuide dele. Meus irmãos, e como é que a gente pode concluir isso? Eu penso que nós podemos concluir pensando em algumas coisas interessantes. Primeiro, não peque com silêncio. Fale do bem. Louve a Deus. Testemunho de Cristo, mesmo na dor. É muito bom, irmãos, eu gosto de visitar crentes doentes, muito quebrados. Crentes mesmo, tá? Que quando estão lá sofrendo com dores, quando a gente vai lá visitar, a gente sai tão pastoreado. Eles assim, eu me lembro até isso de um irmão que eu conheci por um mês só.
já está com o Senhor, que na sua infância foi da igreja presbiteriana, mas teve crise com a sua família e abandonou a Cristo, e na sua idade de já adulto voltou para Cristo. Mas nos seus dias finais ele queria morrer sobre os cuidados de um pastor presbiteriano, e nós tivemos o cuidado de estar lá com ele, pelo menos um mês. Mas toda vez que eu chegava lá, eu perguntava como é que está o coração, esperando ansiosamente que o Senhor abra aquelas portas e eu entre no céu. Aí ia lá de novo, a dor bem alta, forte, e eu disse, como é que está? Pastor, canta comigo. Céu, lindo céu. Aí quando chegava lá de novo, enquanto a família estava chorando porque ele estava perdendo, ele estava sorrindo, irmãos, o contraste, alegrando-se. Ainda que algumas palavras pareciam que perdia por causa da dor, dos remédios, a sensatez, mas quando ele voltava, ele dizia assim, que vontade, pastor, de encontrar o Senhor. Quando a gente acorda de manhã, qual é a vontade? Ou quando termina o dia do Senhor, o que você... Vai começar o dia do Senhor no sábado? Vamos pensar no sábado, vai começar o dia do Senhor no domingo. Como é que está? Você vai dormir pensando em quê? Na segunda-feira. Porque o domingo é só uma coisa, é só uma agenda no imã de geladeira. Mas não é assim, irmãos. Testemunho de Cristo, mesmo na dor. Segunda coisa, aceite a brevidade da vida. Somos sombras, irmãos, somos suspiros. Mas e como é que eu posso viver essa brevidade da vida? Viva com os olhos na eternidade. Olhe para Cristo, olhe para a cruz está vazia, não há corpo pregado no madeiro. Aquele sangue que foi derramado, que foi vertido na cruz, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olhe para isso. Nós somos, segundo Pedro diz, regenerados por causa da sua misericórdia para uma viva esperança. E por isso nós somos guardados pelo Senhor. E aí Pedro diz, nisto exultais, ainda que por breve tempo passar por várias provações. Alegre-se no Senhor pelas provações. Terceiro, resigne-se em Deus. Quando estiver sofrendo as consequências do teu pecado, ou do pecado dos outros na tua vida, confesse, espere ao Senhor e ore pedindo ao Senhor força, para que você veja os seus dias são contados. Você não é eterno, mas que possa falar o bem do nome do Senhor. Por fim, irmãos, olhe para Cristo. Ele levou o nosso castigo. Esse salmo nos mostra, ele é peregrino, ele é forasteiro, peregrino como os pais. E o que significa peregrino à luz das Escrituras? É que nós fomos chamados do mundo que nós estávamos. Nós somos passageiros aqui, para um dia estar com o Senhor na glória eterna. Olhe para Cristo. Ele levou o castigo que era nosso. Nele temos o quê? A viva esperança. É por isso que você pode esperar nele e caminhar com ele. Bom, vamos lá. Eu comecei essa mensagem falando de um termo chamado memento mori. Mas, irmãos, é oportuno para nós lembrarmos que um dia morreremos. É oportuno. Mas também, irmãos, há uma outra história que eu quero contar para vocês nesta noite. Eu falei que era uma praxe no passado, no período antigo, né? E aí, desse momento, de falar assim para o outro, memento mori. Mas se conta, eu peguei essa história e conta-se assim, conta-se que em algumas ordens monásticas antigas, voltando aos monges, que eles se cumprimentavam uns aos outros dizendo, memento mori. Lembra-te que morrerá. E geralmente essa palavra era um chamado constante à sobriedade e à vigilância. Não era só para lembrar que morreu, que você vai morrer, desculpe, mas é para lembrar que você deve ter sobriedade e vigilância quanto à sua vida. Mas quando um irmão em Cristo falecia, naquela época, principalmente na época do período do puritanismo, dos puritanos, ainda que o cenário fosse de tristeza, no contexto do sepultamento, eles cantavam outra expressão que eles diziam, mos mortua est. Significa o quê? A morte morreu, tenha esperança. Essa expressão mostra para nós que, por mais que memento mori seja presente na nossa vida,
em Cristo a morte morreu e por isso temos vida com Ele. Querido, a nossa vida é breve aqui, mas lembre-se disso, mors mortua est, a morte morreu. Essa realidade é o do Evangelho. Para o incrédulo, a morte é o fim, mas para nós que somos no Senhor, é apenas uma questão de tempo, porque a nossa vida é eterna em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo declarou dizendo: o último inimigo a ser destruído é a morte. E já em Cristo, irmãos, essa sentença já foi proclamada. Quando olhamos 1 Coríntios 15, 55 diz: onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Queridos, meus irmãos, levemos conosco essas duas frases para a gente pensar sobre a brevidade, ou melhor, sobre a sobriedade e a vigilância. Memento mori. Lembra-te que morrerás, mas também pela fé em Jesus Cristo declaremos: mors mortua est. A morte morreu porque Cristo ressuscitou. Amém. Que Deus seja glorificado. Vamos orar, irmãos.